Saudações a todas as criaturas que continuam em busca e em verdade já acharam, mas não perceberam que já encontraram tudo aquilo que buscavam, porque aquilo que estamos e estão buscando já está em vias ou já está encontrado em cada criatura. Uma vez que nós tentamos o tempo inteiro incentivar as criaturas que se movimentem, que estejam no movimento, que não estejam estagnadas, que não criem barreiras, que não criem estruturas muito sólidas, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo queremos que as criaturas estejam em bases mais fomentadas, em bases mais, vamos dizer, de formas mais rígidas em suas conexões, por vezes, para que possam então, diante do tremer das trovoadas, vamos dizer assim, ou das tempestades da experiência, possam permanecerem firmes aquelas bases que são consolidadas normalmente a cada volta de experiência em períodos da infância. Infâncias muito conturbadas de todas as criaturas que passam a ser, então, guias entre sombras e arquétipos, e esses arquétipos naturais de cada criatura que vai tornando-se algo realmente mais aparente em outras dimensões mais densas, porque em verdade essas criações elas são realmente nas dimensões anteriores, nos universos anteriores, nas consciências em projeções anteriores desta matéria densa, mas é muito comum que estejamos sempre a perguntar e a questionar se realmente devemos tratar a questão do ego como algo que está no movimento contrário à expansão de consciência, à expansão de si mesmo, mas nós sabemos que não há erros na criação e no planejamento divino. Então, muito mais do que estarmos aqui presentes nessa emanação do próprio espírito, fractalidades da mônada, fractalidades de nós espíritos que estamos aqui em algumas personalidades, seja nesta dimensão que alguns vão dizer, nesta terceira, nesta quarta, nesta quinta dimensão, mas nós habitamos em todas as dimensões, porque nós somos parte do todo, parte desta onda cósmica, desta emanação do pensamento do Criador, da fonte divina. E aí os nomes variam de acordo com cada período histórico de cada planeta, de cada sistema solar, galáxia, universo, local, superuniverso, ou do cosmo, ou deste cosmo, ou desta dimensão do cosmo, porque são infinitas como nós realmente estamos cogitando, porque não se baseia apenas em uma figura, uma emanação central da fonte divina que vai se desencadeando em 7 guardiões, vamos dizer assim, ou 7 co-criadores em plano maior, e isso vai se estabelecendo como um universo. E assim a expansão, o raio de expansão e de movimentação, ou de frequência, vamos assim dizer, de cada criatura que está neste planejamento em cocriação em plano maior, para que possamos nos utilizar dos termos mais comuns usados por toda uma comunidade terrena que agora habita a era do espírito e não mais habita a era da grande massa, ou seja, o bósson, a estrutura bossônica, vamos dizer assim, que vai efetivamente trazer a massa para qualquer partícula, para qualquer elemento, e assim os elementos podem se agrupar, desagrupar dentro dessa experiência. Então, quando estamos falando certamente de que temos essas personalidades individualizadas e individuadas, nós somos aqui, alguns vão dizer como instrumentos, mas em verdade nós somos partícipes, nós estamos constantemente catalisando
para esta experiência, para aqueles que vão interagir com estas frequências emanadas neste vídeo ou neste arquivo, vamos assim dizer, que vai ser compartilhado com pequenos relampejos do trovejar divino dentro do silêncio de cada um. Agora, pensando em qual participação, em qual fragmentação do todo nós estaríamos estagiando, nós estamos certamente compondo as questões das 7 dimensões, estamos compondo as questões dos 7 corpos, ou quem sabe até dos centros de força, e tudo isso vai nos auxiliando para que seja cada vez mais forte essa frequência e constante, para que tudo aquilo que se considera ainda como treva, criaturas que ainda se acham individualizadas no sentido de serem egoicamente conquistadoras dos seus espaços, isso é realmente algo que vem trazendo o avanço de toda a humanidade, e não é diferente com esta humanidade, mas certas criaturas ainda pensam no orgulho, o orgulho que é criado como ilusão, e no mundo da ilusão, na Maia, nesta grande malha ilusória, onde tudo aquilo que é composto e decomposto parece ser fixo, parece ser eterno, mesmo que todas as criaturas saibam, e não é somente no chamado inconsciente ou subconsciente, chamem como quiser, mas as criaturas no próprio consciente sabem que vivem para morrer e morrem para viver, porque a vida, ela é uma continuidade, é uma constante, é uma realidade, e não importa a questão de fé, a questão de que eu me junto a este agrupamento ou outro agrupamento, não importa se eu estou conquistando um pequeno terreno ou um grande terreno, porque em verdade tudo isso é de Deus para Deus, porque nós, como emanações do próprio Criador, nós estamos fluindo mais ou menos diante de nosso entendimento e de nossa integralidade. Quando estamos íntegros, estamos em integralidade com nossas dimensões fractais, com nossas dimensões, desde a mônada até os corpos administradores, para cada experiência e todas as possibilidades dentro desse chamado movimento vórtice, movimento quântico, de tudo aquilo que precisamos experienciar, e assim dentro desses padrões estamos também aumentando esse raio de possibilidades quando vamos expandindo esses padrões. E ainda é possível dizer que nós precisamos apenas das trocas de paradigmas e não necessariamente extinguir qualquer paradigma ou qualquer ego. Todo ego, toda persona faz parte desde as ides gregas, quando surgiu o termo persona nas representações, no mundo das ilusões, mas não necessariamente a do faz de conta, porque é muito comum que quando alguém crê estar em uma personalidade, realmente torna-se esta própria personalidade, ou cocria, vamos dizer assim, entre onda e partícula, mas é necessário dizer que nós estamos efetivamente deixando fluir e deixando passar tudo aquilo que é vindo, tudo aquilo que é eterno e tudo aquilo que vem da fonte universal da vida, que está permeando tudo aquilo que respiramos e tudo aquilo que experienciamos. Então, parece um paradoxo dizer que nós estamos individuados e individualizados para termos determinadas experiências. Com essas experiências que nós temos, nós levaríamos de volta à fonte, ou faríamos o caminho de volta à fonte em qualquer dimensão, em qualquer parte do fluido cósmico universal modificado, seja deste planeta, do outro planeta, enfim, de qualquer histórico, que qualquer humanidade, ou deste planeta que tem uma imensidão de origens,
de experiências de cada criatura, e não cabe mais aqui discutir se estamos falando de acreditar, de não acreditar, de ter fé, de não ter fé. Todas as criaturas são espirituais de alguma forma, todas as criaturas conhecem-se, concebem-se espirituais de alguma forma, e não há qualquer tipo de fragmentação do conhecimento para isso, porque desde as ides anteriores aos processos das primeiras escritas cuneiformes e outras tantas, de que tudo que foi emanado, tudo que foi registrado, mesmo aquilo que foi forçadamente apagado das histórias, vamos comentar assim, dos escritos e registros dessa humanidade, quando aqueles ditos populares dizem que os vitoriosos é que efetivamente escrevem os registros. Isso aproxima-se da verdade, mas não do ponto de vista egóico, que é profanado de vez em quando, porque tudo aquilo que é vencedor é apenas aquilo que persiste e aquilo que continua pela eternidade, e não aquilo que fragmenta-se em determinado quadro do espaço. Já comentávamos em outras comunicações, em outros estudos, a respeito dessa questão de espaço-tempo, do continuum do espaço-tempo, em que nesta administração aqui, se pensarmos que o dia dura tantas horas neste planeta, mas em Marte, mas em Urano, mas em outros em Vênus, em outros planetas tantos muito próximos aqui, ainda temos dias diferentes, ou seja, temos anos diferentes, horas diferentes, marcações diferentes, de acordo com como o Sol alimenta todas as criaturas e todas as formas de vida que aqui experienciam junto a nós. Se nós estamos aqui, temos um objetivo muito sério e não estamos aqui para desperdiçarmos as nossas experiências com, com julgamentos ou com questões outras de avaliações fragmentadas. Nós estamos aqui para unir tudo e todos, nós estamos aqui para voltarmos ao todo realmente, mas enquanto estamos nessa experiência densa, enquanto estamos aqui no chamado mundo da carne, o mundo da ilusão, o mundo atômico ou físico, ou seja como queiram chamar, mas nós vamos encontrar as questões todas das problemáticas da humanidade, todas elas no orgulho, e o orgulho que vem sendo alimentado e cocriado desde o corpo mental, chamado corpo mental concreto. Por isso é preciso avançar todas as criaturas que se conectam a essa energia nesse momento, que possam acessar seus próprios corpos mentais abstratos. Sim, aqueles que emanam de alguma forma toda a energia que vem do fluido, o fluido cósmico universal, que sim é emanação de Deus, que vai sendo de alguma forma ajustada para cada experiência. Uma experiência é um planeta? Não necessariamente. Uma experiência é o período que se passa em corpo astral, vamos assim dizer, ou corpo emocional, ou psicossoma, ou como alguns queiram chamar diferentemente, trabalhando todos os centros de força que vão efetivamente chamarem-se até como ionas, ou como ligações diretas à fonte, ou meios de ligarmos diretamente com o fluido cósmico universal, além daquele que está restrito a este planeta, mas não restrito de uma maneira de aprisionado, mas sim restrito às leis compostas para que essa experiência tenha essa realidade parcial, vamos assim dizer, para não dizermos que é totalmente ilusório, porque tem a sua parcela de realidade sim. Essa experiência densa é necessária, é importante para todas as criaturas. E não importa o quão avançada está a consciência nessa compreensão, mas todas as criaturas que pensam ainda em qualquer tipo de perturbação do outro estão apenas perturbando a si mesmos. Então, que essas criaturas possam agora receber toda essa energia do chamado aqui perdão, mas que vibram em energias com outros nomes diante dos projetos das galáxias, dos projetos de outros planetas,
que vão apenas pensar nessa energia como uma continuidade. Vira-se, percebe-se que a problemática é a problemática apenas da mente, a mente mortal, a mente humana, perdão, a mente humana ou a mente cocriada apenas para essa experiência enquanto estivermos em corpo perispiritual, mas nós estamos então pensando na mente como parte integrante de algum corpo, mas a mente é efetivamente alocal e ela pode servir de instrumento para abrigarmos alguns pensamentos, alguns arquétipos que vão nos auxiliar em avançarmos todos esses processos. Então, todas as projeções ainda estão lidando com a matéria, como já estávamos comentando em outras passagens. Por isso, agora é importante que estejamos aqui nesta frequência, compreendendo que não existe efetivamente algo que eu possa fazer a outro. Isso resume todas as doutrinas, isso resume todos os fragmentos, todas as religiões, todas as filosofias e todas as ciências. Isso quer dizer que se eu estou me movimentando, se eu projeto alguma coisa, qualquer tipo de pensamento e ele materializa, e sim vai materializar, independente de quanto tempo, vamos dizer assim, no quadro atômico, no quadro espaço, de quanto tempo ele levaria para tornar-se realidade, o colapso da onda tão falado pela parte chamada da mecânica quântica, que nada mais é do que a lei natural do espírito de comunicação e de habitação no universo e no cosmos. Então, todo movimento que é movimento contrário à vontade de Deus, por isso nas orações, por isso em determinadas rezas, vamos assim dizer, algumas criaturas concentram o seu pensamento em comunicarem-se com Deus, mas comunicar-se com Deus basta estar onde estiver, na dimensão em que estiver emanado, para que essa comunicação aconteça. Isso quer dizer que a frequência está em todas as dimensões, em todas as realidades paralelas, vamos assim chamar, está em qualquer experiência do espírito. E uma vez que somos espíritos, uma vez que estamos diante das experiências, a bravura tão chamada neste planeta, nesta realidade, neste histórico, foi erroneamente interpretada, porque a bravura verdadeira é aquela que concebe-se parte desse todo, parte-se de Deus, e sendo parte de Deus, partindo de Deus, todo pensamento e tudo aquilo que persiste, como posso eu ir contra algo que é natural? Sendo eu parte disso, seria como se Deus voltasse o seu pensamento contra si mesmo, que Deus voltasse, seria algo como se criasse um inimigo para si mesmo, e é exatamente isso que a humanidade faz. Toda vez que temos criaturas em qualquer tipo de experiência, seja ela da moradia, seja ela de ambientes escolares, ambientes trabalhistas, em qualquer tipo de ambiente, inclusive os ambientes religiosos frequentados, toda criatura que coloca-se contra a outra criatura, no sentido de julgar, no sentido de querer escarnecer ou fazer qualquer tipo de julgamento, seja como for, hoje é muito utilizada, neste agora, neste quadro é muito utilizado o termo em inglês chamado bullying, mas todas essas criaturas que persistem ainda nesse tipo de psicopatia, né, de todas as criaturas humanas diante do orgulho, de perseguir, de escarnecer, de achar que tudo é uma grande brincadeira, de achar que nós estamos aqui apenas para desfrutar daquilo que está disposto por Deus. E aí vão-se as criaturas para outras experiências mais rígidas, assim como eles estão pensando, assim como estão pensando essas criaturas na rigidez de seus pensamentos e de suas estruturas e de seus paradigmas, onde não há um momento, uma possibilidade de abertura dessa
dessa prisão, desse aprisionamento, podemos assim dizer, buscando ainda alguns vocábulos aqui, restritos a essas linguagens aqui humanas ainda, apesar de que essa linguagem vernácula romana, né, portuguesa, nos traz uma liberdade poética um pouco mais avançada do que algumas outras, como a língua inglesa, por exemplo. Mas nós estamos efetivamente no, na alvorada deste novo momento desta humanidade, desta saída, deste portal do chiaro escuro que está se abrindo nesse momento agora, um portal da luz efetivamente, como alguns dizem, mas não é a luz, por exemplo, que vai se refletir na íris ou se vai refletir em qualquer tipo de órgão e vai nos fazer observar alguma coisa, mas é a luz no sentido de não ter mais cantos para escondermos qualquer tipo de pensamento ou projeção. Isso quer dizer que a alma é livre, mas é livre na medida em que ela é responsável, na medida em que ela é livre em pensamentos e eles podem ser efetivamente colocados à disposição de toda a comunidade. Mas enquanto tivermos comunidades julgadoras, comunidades inquietas em suas projeções orgulhosas, separatistas, segmentaristas, ortodoxas, nós estaremos ainda com certas restrições, porque mesmo o grande mestre, o grande espírito, como era chamado em Atlântida, a grande alma, né? O grande espírito que nós conhecemos como Sananda, quando vem, né, através do Cristo planetário, através do Cristo, até o Cristo do universo, Deus Pai e Mãe, enfim, com a projeção e com a permissão, vem experienciar e auxiliar como Jesus de Nazaré, como este fragmento, e vem nesse momento conversar com cada criatura, e conversando com cada criatura, cada uma delas anota o seu próprio evangelho, ou seja, a sua boa nova, as suas novidades diante das descobertas chamadas da alma, mas em verdade são apenas despertares, e esse despertar de cada criatura, como temos como Lucas, como Mateus, ou como alguns outros dos evangelistas, ou como o próprio João, aquele que fala daquele processo em outras obras também espirituais, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem aprofundar alguns pensamentos colocados no Novo Testamento, para que todo esse conhecimento possa vir a conversar com aquelas criaturas que já estão conscientes das dimensões que estão presentes, porque é preciso o estado de presença, sim, é preciso a compreensão do eu chamado eu superior, mas do eu como um todo, ou seja, eu sou, como alguns vão chegar nesse contexto, mas para que isso seja uma realidade é preciso reconhecer aquilo que é da mente e aquilo que é de Deus. Por isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque toda decisão e todo pensamento que vai trazer um cunho orgulhoso ou egoísta, ou aquilo que só pode ser usado efetivamente para seu próprio proveito. E isso não quer dizer com um pensamento mais amplo, no sentido de que eu cogitei todas as possibilidades quânticas de efeitos ou de desencadeamentos daquilo que foi escolhido, não. Mas estamos apenas falando da limitação das criaturas em ego, que vão decidir coisas do ego, querendo cocriar coisas do espírito, mas é só o espírito que cocria, porque o espírito é que é parte de Deus. O espírito é que é na fala desse mestre, o grande espírito aqui, pelo menos para nós, mas existem outros espíritos muito mais evoluídos, certamente, do que Sananda por todo o cosmos, ou seja, espíritos
mais antigos, mas nem quadros, não nesta contagem de tempo, como já falamos a respeito dessas diferenças de tempo. Por exemplo, quando observamos os 8 minutos do Sol, enfim, estamos observando, alguns diriam no passado, mas são apenas quadros que se entrelaçam e vão intrínsecos nessa observação semiótica para que possamos então compreender o nosso estado, o nosso eu, a nossa presença em cada experiência, mas não quer dizer que estejamos nessa experiência densa que ela se restringe a essa experiência. Mesmo aqueles que digam, nossa, mas eu não sinto as outras dimensões, mas eu não comunico com as outras dimensões. Engano, ledo engano, porque nós constantemente estamos a fazer isso, mesmo que seja por intuição, mesmo que seja por através de outras criaturas ou até mesmo projeções nossas, porque é muito possível que nós mesmos fractalizados estejamos interagindo conosco na própria matéria densa. E isso é muito importante, é, abrirmos ou ampliarmos o campo do pensamento, esse campo harmônico e energético, onde vamos compreendendo o que é realidade e o que não é realidade. Em tese, tudo seria realidade, e em tese, nada disso seria realidade, porque nós não alcançamos ainda, nós não estaríamos despertos o suficiente para alcançarmos a realidade última, mas a realidade última vai ao silêncio de cada alma, não ao silêncio apenas de calar a voz, porque podem calar a voz, podem rasgar os livros, podem fazer pequenas chacotas ou humorizar, vamos dizer assim, usar de sarcasmo nesse contexto em que utilizam na Terra para desmerecer as outras criaturas que estão à frente de qualquer humanidade que está ali presente, de todas essas criaturas que mal se encontram, mal se conhecem e se perdem todos os dias porque não sabem o que fazer e precisam que outros os guiem o tempo inteiro, precisam de uma certa coleira, vamos assim dizer, em suas animalidades, de estarem querendo tirar vantagens dos demais, mas são apenas criaturas e irmãos de todos nós, ou seja, emanações de Deus também. E se assim estão nesse estágio, como podemos nós, em qualquer estágio de compreensão, lançarmos anátemas, lançarmos julgamentos ou estarmos efetivamente dizendo raca aqui, raca ali, porque em qualquer momento, em qualquer projeção, nós estamos apenas julgando do ponto de vista daquele ego ou do ponto de vista daquele perispírito e cérebro perispírito diante de uma comunicação entre uma ou duas existências, vamos chamar assim, ou duas experiências ou duas encarnações para aqueles que querem compreender nesse viés, para comunicarmos apenas em 4, 5, talvez 6 no máximo encarnações e ainda no mesmo planeta, que que tipo de avaliação estaremos fazendo da criatura? E se a experiência dessa criatura foi de duas encarnações ou de duas experiências em um planeta completamente diferente, em construção dessa sociedade, onde a sociedade tinha hábitos diferentes, mais ou menos saudáveis, universalmente falando, e assim, sem esse contexto mais universal, sem esse contexto mais abstrato, é muito difícil que alguém venha a escrever alguma obra aqui, a não ser uma obra que seja efetivamente direta da fonte. E essa obra direta da fonte está muito bem escrita no DNA de cada criatura, não só o DNA que se manifesta na experiência densa, no mergulho na carne ou no mergulho no campo físico, como alguns dizem, mas tudo é físico. O que não seria físico, efetivamente, a não ser até a parte energética, continua sendo parte de estudo do campo da física. E então, diante de todas as possibilidades em que nós vamos experienciando, e aí estamos, vamos dizer assim, no meio
de uma comunicação neuronial, nós somos essa comunicação, nós somos essa emanação energética entre um neurônio e outro, dentro do grande cérebro, ou vamos dizer assim, da grande emanação dessas conexões diante da mente, a mente de Deus, por assim dizer, deste universo ou deste cosmo. Assim, essa movimentação nossa, esse registro, que alguns vão chamar de akáshico, mas esse registro ele permanece como esse arquétipo acessível às criaturas. E assim nós podemos concluir esse novo pensamento apenas em uma pausa, porque nunca podemos dizer que concluímos algum conceito ou alguma esperança, podemos até dizer, de estarmos em verdade última, porque nós, em comunicação com nós mesmos, em espírito e verdade, nós ainda estaremos fragmentados em observação. E observação, obviamente, é modo de falar, porque não é com os olhos, como já dissemos, não é realmente é invisível aos olhos, como Antoine vai dizer, porque é preciso sentir, é preciso estar no silêncio da alma. E é quando está no silêncio da alma, em processo meditativo, e meditativo não importa a posição, não importa a cadeira, não importa, até porque nós efetivamente em corpo, nós não estamos completamente em toques, né, entre contatos, mas sim são os campos que vão se conectando de alguma forma e suspendem-se nessas conexões. Então, que nós estejamos mais claros, mais livres em nossas responsabilidades. É muito importante que tenhamos todos essa responsabilidade de estarmos nos dirigindo a qualquer criatura que seja de nosso convívio, para que possamos então pensar em como auxiliar melhor a comunidade em que estamos envolvidos, seja ela a comunidade de grandes psicopatias, aqueles que ainda entendem que têm o seu direito único e que os outros não têm direito, ou que o direito de um é diferente do outro, etc. E acham que devem fazer justiças por aí com seus pensamentos extremamente fragmentados, ortodoxos e completamente ultrapassados por qualquer criatura que esteja minimamente desperta nessa humanidade. Então o convite é que todas essas criaturas que agora estão recebendo essa energia que ainda chamamos de perdão, mas essa energia de continuidade, para que essas criaturas possam nesse exato momento estarem efetivamente perdoadas de todas as partes, de todas as criaturas que estão se conectando com essa energia, agradecidas também por estarem presentes nessas lições preciosas que foram colocadas e que elas possam agora receber todas essas emanações como verdades e realidades que podem causar uma determinada revolta, sim, por alguns minutos, alguns instantes, alguns dias talvez, ou algumas vidas, mas que logo logo passa, para que então as realidades e a realidade última possa ser efetivamente um hábito de cada criatura, sem exceção, que as experiências em outros mundos que vão ser efetivamente uma grande parte da humanidade vai, que vão ser efetivamente extraditados, como alguns dizem, como persona não grata em mundos que estão alcançando uma mínima massa crítica para dizer regeneramos, como alguns dizem, ou para dizer é momento de nos livrarmos de nós mesmos em sombras e dissipar todas as trevas, para que possamos então entendermos-nos como espíritos já passa do momento para que as outras dimensões, inclusive esta matéria densa, possa compreender-se como espírito. Porque não é porque estamos, não é que estejamos na matéria densa que não somos o espírito em si, ou discutir se temos um espírito ou se somos um espírito, um e outro, uma e outra coisa,
porque nós temos sim, porque nós estamos na fractalização da alma, nós estamos nessa experiência, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos outros fractais experienciando também e vamos nos unir em experiências, em aprendizados, em despertar de cada experiência, porque é preciso que a alma experiencie tudo, já nos coloca espírito da verdade, a Pleiade alinhada com a grande alma, com o grande espírito, chamado Sananda, chamado Yeshua, chamado Jesus, para que então possamos estar mais críticos talvez conosco quando estamos a ponto de lançar anátemas, para que possamos então compreender e mesmo que o ego se revolte ou o ego se anime em voltar a hábitos reptilianos, a hábitos antigos, a hábitos dos primeiros passos do despertar da humanidade, que deixe isso para os outros que estão embebecidos e mergulhados nesses hábitos, para que possamos trilhar outros caminhos e assim dizer que nada perturba, e realmente nada perturba a onda, nada perturba o espírito. Não é possível que uma pequenina contra-onda, uma pequenina contravenção universal possa perturbar a onda única. Por isso, desistam, criaturas, de estarem estagnadas, desistam, criaturas, desta contra-onda, deste contramovimento, daquilo que é da lei do amor, da lei universal e da lei cósmica. Desistam de vez por todas de todos os processos até chamados hoje da ignorância, da maldade, da treva, da ilusão, de que terão alguma vantagem. Não há vantagem alguma em estarem se aproveitando de certas criaturas um pouco mais ingênuas ou se aproveitarem, por exemplo, de laços mais enfraquecidos da sociedade, onde o processo educativo falha, com pais e mães desapercebidos que vão criando essas criaturas traumatizadas que só precisam de um grande abraço do grande espírito e de si mesmo, precisam abraçar-se. Espíritos então invocamos e evocamos ao mesmo tempo, sim, todos os espíritos designados como anjos de guarda, como espíritos guardiões dessas criaturas todas que estão por toda a terra, ainda pensando em ignorância, pensando em limitações. Vamos ampliar todos juntos esse conhecimento e este pensamento. Vamos ampliar nossas consciências e voltarmos para a consciência do todo e deixarmos isso ser fluido, e isso fluindo como consciência do todo, nós estamos aqui para cumprir e podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim neste pequenino planeta, como por todo o cosmo, porque não poderia ser diferente. A vontade de Deus é, simplesmente é, e nós também somos. Saudações a todas as criaturas.